Com grande alegria, Senhor Deus, nós somos o Teu povo que aguarda a volta do Senhor Jesus. Tua palavra nos diz que um dia, tal como Ele foi levado aos céus, Ele voltará, Senhor Deus. E nós esperamos esse grande dia. Não sabemos se viveremos esse momento máximo, Senhor Deus, da volta do retorno de Jesus de uma forma presencial e imediata, ou se seremos chamados antes, mas aguardamos o dia em que estaremos com o Senhor. E que enquanto a gente não chegue, ó Pai, a esse momento, que a gente viva, Senhor Deus, com todo fervor, a nossa chamada de vida para o Evangelho, Senhor Deus, para a vida em Cristo Jesus e para o proclamar do reino dos céus. Que essa noite, esse tempo com a Tua palavra seja assim, e seja algo poderoso do Senhor, ó Pai, para as nossas vidas, assim que nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós terminada a nossa temporada com a Páscoa, tempo tão especial que Deus nos deu a viver em alguns domingos. Nós agora começamos hoje nesse domingo, alguns domingos, uma nova série que nós vamos olhar e refletir em pensar um pouco mais daquilo que se desdobra a partir do que a Páscoa é. A Páscoa ela representa o ato maior de amor de Deus por nós, enviando Jesus por nós, e a partir disso, aqueles que creem vão sendo salvos. Nós pensamos muito na Páscoa nessas últimas semanas, e em missões também, e hoje, de alguma certa forma indireta, a gente continua no tema ainda, mas agora dentro de uma nova série, que a gente vai chamar Ao Redor de Nós. Ao redor de nós. O propósito dessa série, irmãos, é o de nos lembrar que quem nós somos. Nós somos reino de Deus, somos povo de Deus. Aqueles que creem em Jesus podem ter certeza dessa verdade. Mas enquanto nos lembramos disso, a gente precisa lembrar sobre quem está ao redor de nós, porque pensar nisso vai nos fazer pensar que há muitos que estão ao nosso redor, ao redor de nós, que são como nós somos, também parte do reino de Deus. E glórias ao Senhor por eles serem da parte do reino de Deus também. Mas há muitos outros que estão próximos a nós, que ainda não viveram esse ser alcançado por Jesus. E depois de passar por dias em que a gente se refletiu e se dedicou à Páscoa, é muito importante a gente pensar nisso. Nós precisamos pensar que nós, quer individuais, quer igreja, comunidade que somos, temos esse espectro do ao redor de nós. Quantos que também fazem parte dessa mesma realidade, mas há muitos outros no nosso dia a dia, gente que pega o Uber com a gente que está nos pontos de ônibus, nas estações do metrô, interagindo conosco nas nossas redes sociais, gente que faz parte do nosso círculo de convivência de perto, de longe, gente da nossa família, gente com qual interagimos no prisma profissional, pessoas que ainda não estão no reino. E quando nós estamos no reino e estamos para valer no reino, nós somos tomados e inundados pelo amor de Deus. Esse amor de Deus que vem e inunda aquele que pertence e faz parte do reino, vai levar a essa consciência sobre quem está ao seu redor. Porque como nós sempre temos lembrado aqui, o reino de Deus ele é bom, ele é maravilhoso, mas ele não foi algo preparado por Deus só para alguns. O reino não foi algo belo preparado somente para mim, para você, mas Deus ele se importa por quem está ao seu redor. Porque um dia nós éramos aqueles que estavam ao redor de alguém que já estava alcançado e nós ainda não estávamos alcançados. Essa é a beleza do reino de Deus, da qual nós devemos nos dedicar, e ao longo desses domingos nós vamos pensar sobre isso. Hoje nós vamos passar por uma passagem da Bíblia muito conhecida, que fala sobre a luz do mundo, se lembrando que, sim, nós estamos num tempo, num mundo rodeado de trevas, e nós precisamos nos atentar a isso. Convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler aí alguns versículos do tão conhecido Sermão da Montanha.
Mateus capítulo 5, nós vamos ler aqui versículos 13 a 16, farei uma leitura aqui na NVT, nova versão transformadora, texto que vem na sequência das bem-aventuranças, que o título é Ensino sobre Sal e Luz, que diz assim: vamos pensar que é Jesus no Sermão da Montanha. Ele certamente, provavelmente está em meio a uma montanha, rodeado de ouvintes e discípulos. Ele está ensinando aqui ao vivo aqueles que são seus ouvintes. Ele diz assim: olha, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que ele servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Fato é que será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. E vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina a todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Irmãos, o que nós temos aqui que nós vamos então aproveitar nessa noite? É Jesus no Sermão da Montanha, essa coleção do Evangelho que em Mateus está aí dos capítulos 5 a 7. A gente vai ver no começo do capítulo 5, Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. E quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, Jesus está falando sobre o perfil daqueles que fazem parte do reino dos céus. É por isso que ele vai citar vários aspectos refletidos em bem-aventuranças que contam como esses cidadãos do reino dos céus são. É isso que a gente tem na primeira parte. Mas na segunda parte aqui, na sequência das bem-aventuranças, a gente vai começar a pensar, logo nesse trecho curto aí, sobre a função desses cidadãos que foram anteriormente mencionados, no exercício desse papel deles enquanto reino dos céus. Então nós vamos ver Jesus falando sobre essas figuras, essas ilustrações do sal e da luz, porque no ambiente judaico isso era muito comum. Fazia muito parte do ambiente de ensino, de aprendizado, você trazer elementos de figuração, elementos de dramatização dos ensinos que você pretendia ensinar para ajudar os seus ouvintes ali a absorver bem da mensagem que se pretendia informar. Então Jesus começa no versículo 13 e ele diz: olha, vocês são o sal da terra. Jesus vai dizer. E aqui, embora não faça parte do nosso foco dessa noite, o que Jesus vai falar sobre o ser sal, a ilustração que ele promove aqui, ela é totalmente complementar, sim, dentro daquilo que a gente vai explorar aqui nessa noite. Jesus está dizendo: olha, vocês, cidadãos do reino dos céus, vocês são o sal da terra. E quando Jesus vai dizer isso, Jesus está falando sobre uma propriedade específica do sal, que é a de conferir sabor. Então Jesus vai falar: vocês, estando na terra, têm a propriedade, devem ter a característica de trazer sabor a essa terra, e um sabor da qual essa terra carece, porque a gente não coloca mais sabor onde já está muito bem temperado, não é verdade? Está aqui o Jones, um belo cozinheiro, fiquei sabendo esses dias, não é mesmo? Jones manda bem na cozinha, ele sabe muito bem, se a coisa está bem temperada, não faz sentido temperar novamente. Então, quando a gente está falando sobre uma construção em termos de gastronomia, em termos de sabor, nós estamos falando de algo que precisa de sabor. Então, Jesus olha para uma terra e fala assim: essa terra precisa de vocês, essa terra precisa do sabor que está em vocês, cidadãos do reino dos céus. E aí Jesus vai falar: mas como bom, verdadeiro e legítimo sal ele deve conferir sabor, assim também vocês devem conferir sabor. Não basta ser sal por ser sal, essa é a ideia de Jesus aqui. Porque sem sabor, para que servirá o sal? Para nada, Jesus, ele já vai deixar claro aqui.
Jesus pergunta para aqueles seus ouvintes: é possível a gente tornar aquele sal que perdeu a sua propriedade do sabor em ser novamente salgado, em adicionar sabor novamente, ressalgar a ele? Não. Jesus ele vai dizer: é impossível você retomar essa característica do sal. E aí Jesus vai dizer: quando o sal perde a sua função de ser sal, ele vai se tornar descartável, porque ele vai servir somente para ser jogado e ser pisado pelos homens. Alguns historiadores vão pensar nisso aqui, que vão contextualizar nos seus estudos isso aqui, que muitos usavam de jogar sais que não estavam mais produtivos em termos de sabor naquele tempo, eles eram jogados nas estradas romanas. Haviam algumas fontes das quais o sal era extraído, mas esses sais eles eram de baixa qualidade. E quando eles não estavam bons para sabor, quando eles não estavam úteis para fazer um bom tempero, vamos dizer assim, para conservar alimentos, eles eram descartados nas estradas, ou até mesmo na conjuntura das escadarias do templo lá de Jerusalém. Era um lugar onde havia também esse aspecto de se jogar o sal ali, para compor ali um ambiente de onde os homens pisavam. Então é essa ideia de Jesus dizer assim: olha, se o sal não traz sabor, ele perdeu a sua função, ele não serve para nada. Mas na sequência Jesus então vem falar sobre o que nosso grande assunto aqui da noite. Ele vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. E aí Jesus, primeiramente, ele coloca uma ideia aqui para a gente. Ele coloca assim: é impossível esconder uma cidade edificada no alto de um monte. Ele vai colocar assim: se você tem uma cidade que foi construída num lugar privilegiado, ou seja, num lugar alto, essa cidade está no lugar de destaque, é óbvio que ela vai estar em plena visibilidade para todos que estão ali, de longe ou de perto, vendo ela edificada sobre o monte. Alguns historiadores até acreditam que Jesus talvez estivesse mencionando isso, justamente por estar numa região elevada, talvez eles pudessem estar de um certo ponto olhando uma outra montanha da qual tivesse algum vilarejo edificado, e ele quer destacar isso para os seus discípulos, dizendo assim: a visibilidade ela é imperativa para uma cidade que está numa condição privilegiada, num lugar de destaque. Então a gente tem um primeiro aproveitamento aí. Se a gente veio e foi chamado e está no reino dos céus, esse é um lugar de destaque, esse é um lugar bom, esse é um lugar de privilégio, e privilégio que eles devem estar em visibilidade para todos que estão ao seu redor, deve ser algo muito bem percebido por todos os que fazem parte ali daquele contexto. E aí Jesus então vai para o nosso grande assunto da noite, não é? Voltando aqui: vocês são a luz do mundo. Irmãos, versículo 14 diz isso, não é? Vocês são a luz do mundo. Importante a gente pensar no seguinte: a luz ela existe para resolver um problema das trevas. Não haveria luz se não houvesse trevas antes. Todas as vezes em que nós estamos falando sobre iluminação, a gente está falando de uma resolução de um problema anterior, que é o problema da escuridão, que é o problema das trevas. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que trevas cobriam o ambiente em que tudo foi criado. E qual que foi a primeira medida criativa, criadora de Deus? No versículo 3 de capítulo 1, vai dizer: primeiro ato da criação de Deus: haja luz, porque havia trevas antes. Todas as vezes que a gente enxergar esse jogo de se falar de luz, a gente já tem que prever essa realidade das trevas, porque a luz ela vem para trazer solução às trevas. E quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo, já nos quer dizer de imediato que existe um mundo do qual há trevas, e ele precisa de luz. Jesus já está falando das duas coisas aqui ao mesmo tempo. O mundo no qual os discípulos de Jesus, os ouvintes de Jesus viviam, tinha um problema, um mundo em trevas, e que precisava dessa solução da luz, porque a luz ela é resposta, ela é reação a esse problema das trevas. E segundo a fala de Jesus, qual é esta luz? Quem é esta luz? E ele vai dizer muito bem claramente: os discípulos, os seus discípulos, os cidadãos do reino dos céus, eles são esses que devem ser a luz do mundo, porque o mundo é um mundo de trevas para ser resolvida. Quando Jesus vai dizer e vai provocar essa ideia, nós temos que pensar que a trevas do mundo que Jesus está querendo dizer aqui, não é a trevas literal,
não tem a ver no aspecto imediato, mas tem a ver com o quê? Com aquilo que Efésios 4,18 vai nos dizer. Lá diz que nós, os gentios, antes de estarmos de volta, religados a Deus, nós éramos separados da vida de Deus e obscurecidos no entendimento. É disso que Jesus está falando. Essas são as trevas da qual Jesus quer propor a solução da luz. Homens com entendimento obscurecido. O significado de obscurecido tem a ver exatamente com isso, da falta de luz, da trevas, da escuridão. É disso que Jesus está falando, dessa realidade. Então no versículo 15 ele vai dizer sobre ser luz, e ele vai dizer assim: mas uma vez que você é luz, você precisa ser luz de verdade. Esse é o grande assunto aqui de Jesus. Não faz sentido, Jesus provoca, não faz sentido você ter uma lâmpada debaixo de um cesto. Quem é que faz isso na sua casa? Você compra uma lâmpada, você compra uma lanterna, uma iluminação, alguma fonte de clarear algo, e você põe ela no lugar guardado. Ninguém faz isso. E Jesus já quer dizer isso a eles, de que para que a lâmpada ela exerça o seu papel, ela precisa de fato estar no lugar de visibilidade. Se existe uma lâmpada, ela precisa existir para um propósito, que é o de iluminar. É por isso que ela deve ser colocada num pedestal para iluminar a todos da casa, Jesus diz. E de igual forma, Jesus ele vai ilustrar as suas boas obras. As boas obras de quem? Dos cidadãos do reino dos céus, aqueles alvo das bem-aventuranças que ele mencionou no começo do capítulo. Então Jesus diz: as suas boas obras devem iluminar, porque elas são luz e elas devem iluminar, para que todos as vejam. Ou seja, todos as vejam as suas boas obras em posição de destaque, em visibilidade, tal como no lugar de elevação, e assim louvem ao seu Pai que está nos céus. Outras versões vão dizer assim: e assim eles glorifiquem ao seu Pai. Aqui é interessante que Jesus ele já traz um outro sentido que nós sempre nos relembramos, mencionado lá em Isaías 43:7. Deus criou o homem para a sua glória, originalmente lá no princípio. Deus criou o homem para que o homem exibisse a sua glória, mas quando o homem cai com a queda, o homem sai dessa realidade. Ou seja, o homem fica com o entendimento obscurecido, o homem fica em trevas, conforme o que nós vemos aqui, observando em Efésios. E então ele deixa de glorificar a Deus, ele sai do seu propósito. Quando o homem está então destituído da presença de Deus, ele sai desse propósito original de Deus. Mas quando ele volta ao seu propósito, quando ele se retifica, voltando-se a Deus por meio de Jesus, ele volta ao seu propósito, ele volta a ter boas obras que brilham a luz que ilumina. E esta luz, esse brilho devem ser visíveis a todos os homens, para que eles vejam e glorifiquem a Deus. Então é sobre tudo isso, irmãos, que Jesus está falando aqui. Os pontos que nós vamos aproveitar aqui, o primeiro deles eu chamo a atenção para o seguinte: pensar que a luz dos discípulos é uma luz que não é própria deles. A gente deve pensar. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E quando Jesus vai ilustrar isso, Jesus vai usar a ideia de uma lâmpada. A lâmpada, ela é usada para transmitir luz, mas ela não é uma fonte de luz em si. Ela não tem uma luz própria, ela precisa de um outro artifício para trazer luz. Lâmpadas antigas eram movidas a querosene, elas precisavam de um combustível que era a fonte da luz. Hoje a gente pode ter uma lâmpada acesa, ela traz luz porque ela tem uma fonte geradora que propicia ela fornecer essa luz. De igual forma, nós precisamos pensar também, porque o que faz os discípulos de Jesus transmitirem a luz são o fato deles terem se encontrado com Jesus. Afinal de contas, irmãos, é Jesus que é a fonte da luz, não os discípulos. João 8,12 vai dizer para a gente, falando novamente ao povo, Jesus disse àqueles que o ouviam: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
O que Jesus está falando aqui em João 8,12 tem totalmente a ver com Mateus 5. Jesus diz: eu sou a fonte da luz, eu sou a luz do mundo, e aquele que anda comigo terá a luz da vida e transmitirá a luz da vida. Eu sou a fonte, vocês são a lâmpada, e as lâmpadas ligadas a mim transmitirão luz, porque os discípulos, eles tinham essa característica de serem chamados de transmitir a luz, mas não era uma luz que era própria deles. Eles, de fato, apenas estavam chamados para refletir a luz. Segundo aspecto que eu vou chamar aqui, discípulos com um chamado para refletirem, sim, a luz e não falharem com isso. Jesus, ele vai dizer indiretamente: olha, a luz, ela deve ser luz. Ela deve ter essa característica da iluminação. Uma luz que deve refletir, que deve estar visível, que deve estar em posição de destaque para todos, que todos o possam ver. É nisso que Jesus disse: suas boas obras devem brilhar. E Jesus diz isso aos seus discípulos e ouvintes. Filipenses 2, 14 e 15 vai construir para a gente dentro dessa ideia também. Ele vai dizer assim, lá Paulo dizendo àquela igreja, dizendo assim: olha, irmãos, façam tudo sem queixas e nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los assim. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes. Em outras versões vai dizer brilhando como astros. Tudo isso num mundo cheio de gente corrompida e perversa. A ideia que Paulo ressalva aqui é a mesma que a gente vai ver nas palavras de Jesus. Se uma lâmpada ela está numa situação de existir para transmitir a luz, ela deve transmitir a luz. E se nós somos chamados a esse exemplo, a essa ilustração de Jesus, isso precisa estar claro para nós. Jesus disse isso aos seus discípulos ali. Isso devia estar claro para eles. E o terceiro ponto que eu abordo aqui, com o objetivo fim da luz, que é o de se ver a glória de Deus. Tudo isso que Jesus está falando aqui tem um alvo final, que é para que a glória de Deus seja vista e percebida. E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. Veja só, vamos pensar aqui, a luz, ela elimina as trevas, ela elimina a escuridão, e ela revela o ambiente com clareza e com nitidez visível. E de igual forma, as boas obras que os discípulos praticam de forma visível aos homens, são a luz que revelam o ambiente, luz que fazem ver o que está no ambiente. Vamos ver aqui, nós estamos num ambiente totalmente iluminado, certo? A gente pode ver aqui, e a gente pode ver tudo com clareza, por quê? Porque existe luz que torna todas as coisas visíveis, claras, nítidas, porque a presença da luz e a ação da luz nos dá condições de perceber o que aqui está. Tem uma série de coisas, tem uma série de objetos, tem uma série de pessoas que aqui estão, que vão estar, se o interruptor estiver ligado ou desligado, estão aqui. Mas a gente só vai conseguir ver se a gente ligar a luz. A luz, ela traz essa capacidade da gente enxergar o que está presente. Então isso é importante para a gente pensar aqui. Eu posso ver aqui, por exemplo, além de vocês, claro, posso ver aqui muitas cadeiras. Eu posso ver essas cadeiras por quê? Porque a luz ilumina e me dá condições de enxergar essas cadeiras. Se o interruptor for desligado, as cadeiras irão continuar aqui. Então a gente precisa pensar nisso, porque a luz, ela não tem objetivo em si própria. O objetivo da luz não é ser luz para que ela seja percebida e a gente chegue aqui e fale: que bela luz. Quantas vezes você já chegou aqui nesse ambiente e já falou assim: gosto muito dessa luz, e você passou por 2 horas aqui contemplando essa iluminação? Ninguém daqui vem para isso. A gente vem para aqui, para esse lugar, mesmo no ambiente de noite, porque a gente quer ver as pessoas, porque a gente quer se assentar, porque a gente quer comunicar com as pessoas. A luz, ela torna tudo isso possível. A luz, ela apresenta isso. Então, o que Jesus está usando como ilustração, esse exemplo precisa estar muito bem claro, porque ele vai ajudar a gente a construir tudo o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo: olha, o mundo está em trevas. E de novo, não é este mundo físico aqui natural, literal, que está em trevas, mas é aquilo que a gente já viu lá atrás.
são homens que estão com a mente obscurecidas, sem entendimento, afastado de Deus. É isso que representa as trevas. Porque o que a Bíblia vai dizer para a gente? Salmo 19 vai nos dizer muito claramente em todo o seu capítulo, mas o versículo 1 já nos aponta bem aqui. Salmo 19 vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Quando pensamos nesse mundo de trevas, nós devemos entender que homens estão separados de Deus, obscurecidos nas trevas, e eles não conseguem ver a glória de Deus presente. Homens nas trevas, eles não conseguem perceber a glória de Deus presente. Essa é a realidade. Mas, por meio da luz, eles poderão enxergar a glória de Deus. E o que caracteriza a luz dentro do que nós estamos vendo aqui? São as boas obras por meio dos filhos da luz. Quando nós vivemos a luz daquilo da qual fomos chamados, é o que Jesus está propondo aqui para eles, as boas obras de vocês vão iluminar, vão mostrar a glória de Deus para um mundo que não consegue ver a glória dele por si mesmo. É por isso que Efésios 2:10 vai nos chamar, vai nos falar que os salvos, eles foram feitos para as boas obras, porque uma vez salvos, eles vão produzir boas obras que iluminam, que mostram a glória de Deus que está presente. Deus, ele não é um Deus ausente, um Deus que não está presente, ele está presente, mas os homens obscurecidos no seu entendimento não o conseguem ver, mas por meio das boas obras podem ser percebidos, sim, a presença de Deus. A Bíblia lá em Jeremias 23:23 e também em Isaías 57:15 vai falar do nosso Deus. O nosso Deus, ele é transcendente, ele está num alto sublime trono, mas ele também está habitando no coração do contrito e do quebrantado. Ele está muito elevado num alto sublime local, mas ele está aqui presente ao nosso meio. Ele é um Deus de perto, mas ele é um Deus de longe. Ele é um Deus pessoal. A glória de Deus, a manifestação de Deus está presente em sua criação. Mas ainda que Deus esteja presente em sua criação, homens obscurecidos não conseguem enxergar esse Deus. Mas aí existem aqueles que são luz, aqueles que vão iluminar e por meio das suas boas obras darão condições para que esses homens, por meio das suas boas obras, vinda por meio do contato de Jesus, com Jesus, poderão mostrar as obras do Pai, a glória de Deus para aqueles que não conseguem ver. Irmãos, aplicando aqui para nós nessa noite, dentro daquilo que Jesus apresentou aos discípulos dele e que também se equivale para nós. Nós somos discípulos de Jesus também, e temos que nos lembrar que eu e você, nós, essa igreja, essa comunidade, esses crentes, nós não temos uma luz própria, nós não temos uma luz que é nossa, mas nós precisamos nos lembrar o tempo todo que Jesus é Jesus, a nossa fonte de luz. É nós, e nós apenas resplandecemos, refletimos. Isso não é pouca coisa, irmãos, muito pelo contrário, nós refletimos da luz perfeita que vem de Jesus, mas devemos entender claramente o que tem a ver conosco e o que não tem a ver com a gente. Nós vemos no nosso tempo, na nossa época, na nossa geração, em toda a história, retrata-se muito disso, equívocos comuns que surgem justamente por conta dessa falta de cuidado. Nós vemos às vezes, sim, na presença do humanismo, do homem que acha que ele é um ser cheio de luz, que ele tem alguma luz para oferecer. Não, ele não tem, ele não é esse ser, ele é um ser corruptível, falível. Mas mesmo em meio aos cristãos, nós vemos muitas vezes essa ideia de sou o máximo. Eu vim agora para o reino de Deus e Deus só vai trazer vitória, só vai dar certo, só vai ser perfeito porque eu sou luz do mundo e a luz está aqui, eu vou brilhar e essa luz vai ser fantástica e todo mundo vai ver essa luz brilhando e eu vou ser demais. E aí o cristão deixa de ser aquele que vai brilhar para revelar a glória de Deus, achando que é ele que deve ser reparado no final das contas. Não é, a luz dele não é própria, não é? A ideia central do Evangelho é que nós somos o que somos a partir de Cristo. Se há algo em nós que brilha e de certa forma torna isso notável e agradável, vai e deve culminar no final das contas em Cristo, deve culminar na glória de Deus,
Nas palavras lá de João Batista, João 3,30, que ele cresça e que eu diminua, porque toda essa história tem a ver com ele, se conecta a ele, porque ele é a fonte da luz, é Jesus dentro de tudo que o Evangelho nos apresenta, que é a luz, ele é a fonte da luz, é a ele que nós devemos estar conectados. Não somos nós próprios, em nossas próprias histórias, em nossos próprios conceitos que somos a luz, em nossas próprias definições, em nossas próprias opiniões, em nossas próprias construções, nossas elaborações, não tem a ver com a gente, a luz que a gente tem a revelar, a clarear onde quer que a gente esteja. Não tem a ver com a nossa denominação, não tem a ver com a nossa placa de igreja, não tem a ver com esses aspectos todos dessa nossa denominação histórica que a gente assume como identidade de igreja local. Não tem a ver com o nosso endereço, com a nossa realização local, prática local de igreja, mas a luz, ela é de Jesus. Se trata de uma luz que é de Jesus apenas, unicamente dele. E nós somos chamados, aplicando aqui para nós também, somos chamados para refletir a luz de Jesus. Isso deve estar muito bem claro para nós. Uma vez salvos, nós somos tomados e contados, nós somos tomados para estar em pleno contato com a luz de Jesus. Nós devemos estar em posse dessa luz para refletir dessa luz. Essa luz que deve estar visível em nós, em tudo que fizemos. Não se trata de nós mesmos, das nossas ideias, das nossas concepções, da nossa visão de mundo, porque existe um grande problema, meus irmãos, que é como quando os homens erram acerca da luz da qual eles devem refletir. Quantas vezes a gente vai ver pessoas querendo refletir a si mesmas? Quantas vezes nós vamos ver casos em que reflete exatamente a isso? E não deve ter a ver conosco, mas deve ter a ver com Jesus. Não é a nossa própria luz que deve brilhar, não é a luz da nossa própria igreja, da nossa própria liderança, de eu, pastor, de qualquer líder da igreja, não é qualquer tipo de luz que alguém pretenda demonstrar. Nós não temos essa luz, mas se trata daquilo que vem do próprio Jesus. Porque quantas vezes pessoas se orgulham das suas construções, das suas crenças, das suas convicções e simplesmente querem brilhar. E elas assumem um caminho de presunção acerca daquilo que elas acreditam, como se a luz fosse aquilo que elas mesmas estão produzindo de si mesmas, mas não é por aí. Nós devemos brilhar para o mundo que está ao redor de nós, seja na nossa vida cotidiana em particular, seja na nossa realidade de igreja, da luz que tem a ver com Jesus e não com a nossa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a gente apresentar uma luz que não seja Jesus, nós vamos falhar. Pare e pensa quantas histórias você já ouviu de verdadeiros fracassos. Histórias reprováveis. Gente que falhou em nome de Deus. Gente que proferiu palavras louváveis, palavras de destaque, mas que no final das contas não produziram algo de bom. Tudo isso acontece quando homens usam até o nome de Deus, pretender que estão querendo brilhar para Deus, mas na verdade estão querendo brilhar para si próprios. É por isso que essa construção do brilho que nós devemos exercitar, não tem a ver com a gente, não tem a ver com algum grupo de pessoas, não tem a ver com aqui a estrutura que a gente organiza, mas nós devemos estar voltados em Jesus o tempo todo. É por isso que nós passamos aqui alguns bons domingos refletindo sobre disciplinas, por exemplo, para sermos o quê? Aptos a crescermos em maturidade e em sermos igual a Jesus. Lá eu disse isso, junto de outras mensagens, Rafael, tudo mais também. Nós pretendemos, nós queremos, nós precisamos olhar para Jesus para ser igual a Jesus, porque Ele é a fonte da luz que vai nos fazer brilhar, a luz que não frustra, a luz que não falha, a luz que não decepciona, a luz que não causa drama e tristeza na vida das pessoas.
Porque quantas vezes pessoas estão se afundando em decepções porque outros homens estão querendo brilhar da luz que não é legítima. Alguém que quer brilhar o seu próprio nome, algum grupo que quer fazer valer uma própria filosofia, uma dada igreja, uma dada placa, uma dada corrente, uma dada teologia, uma corrente de ideias que são fomentadas como que se aquilo tivesse luz em si mesmo, mas não tem luz própria, se trata apenas do orgulho próprio. Porque é a luz de Jesus que deve brilhar, é ela que chama a atenção. O mundo que está ao redor de nós deve ser esse mundo que deve perceber a luz de Jesus, e o que vai tornar atraente a eles, o que vai os capturar, são de fato a percepção da luz de Jesus, a luz verdadeira, a luz que não decepciona, a luz que subsiste, a luz que não expira. Se a gente militar, irmãos, um tipo de luz que não seja de Jesus, a gente vai falhar ao longo do processo. E é por isso que nós nos recobramos tanto desse compromisso sobre olhar para Jesus, perceber quem é Jesus, nos pautar nas palavras de Jesus, conhecer. Hoje nós falamos aqui cantando sobre conhecer o nosso Deus, sobre conhecer Jesus, para personificar Jesus nas nossas vidas, porque Ele é a luz que dá certo. Qualquer outra luz não dará certo se não for Jesus. Se eu chegar aqui e querer propor uma corrente de ideias em dizer aqui tenho algo bom para vocês, eu vou falhar. Se qualquer um de vocês querer ensinar a comunidade com algo que ela acredita muito, uma convicção própria, que destoe de Jesus, ela vai falhar, porque nenhum de nós tem uma luz própria, mas nós devemos brilhar a luz de Jesus. Isso tem a ver com o nosso dia a dia prático, isso tem a ver lá no nosso contexto particular e tem a ver com a nossa realidade de igreja local aqui também. Acertaremos quando a gente brilhar Jesus de fato, porque se sairmos disso, se sairmos do foco da centralidade de Jesus, nós falharemos, vai dar muito errado no final da história. E numa última aplicação para nós aqui, o objetivo, o fim da luz, é o de mostrarmos a glória de Deus. Nós já vimos aqui, irmãos, que precisamos refletir a luz, e refletimos elas pelas boas obras. Nós precisamos sair daqui muito esclarecidos a respeito disso, irmãos. Boas obras, dentro do que o Novo Testamento vai nos ensinar, é muito mais do que fazer boas coisas que são esperadas ali aparentemente. Boas obras parece assim, faça algo bom, algo que as pessoas vão achar legal. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente acha que boa obra é isso. Mas não, boa obra tem um sentido muito mais profundo. Lembra do que nós observamos aqui em Efésios 2, nós fomos criados para as boas obras. Boas obras têm a ver em a gente olhar para Jesus e trazer Jesus na nossa própria vida, e as pessoas perceberem por meio de cada obra da nossa vida, a presença de Jesus em todas as coisas que a gente faz. E isso, irmãos, vai haver campo para que a gente exercite isso nas nossas vidas particulares e na nossa realidade de comunidade. Quando a gente se empenha em refletir a luz acertadamente, por meio das boas obras, nós mostraremos a glória de Deus para o mundo. Com as boas obras, nós iluminamos o mundo e mostramos que a glória de Deus está presente. Veja, refletimos aqui hoje já de que Deus está presente, mas homens obscurecidos não conseguem perceber, enxergar, ver a glória de Deus no mundo presente. Mas vem aqueles que brilham como astros, eles personificam Jesus Cristo, eles trazem Jesus para suas vidas e eles vão viver boas obras. Eles vão viver o fruto do Espírito, eles vão viver uma piedade com Deus, eles vão viver um relacionamento com Deus, eles vão priorizar Deus de verdade, eles vão obedecer Deus de verdade, eles vão levar a sério cada palavra de Jesus, e quanto mais eles se comprometerem com isso, mais todos os atos de vida deles vão mostrar Jesus, vão mostrar a personalidade de Jesus nas suas próprias vidas. E isso então vai ser a luz que vai mostrar a glória de Deus que está presente. Tem a ver com isso, meus irmãos. As boas obras das quais nós estamos pensando aqui hoje tem a ver com isso. Porque as boas obras têm a ver com a gente transformar cada atitude nossa numa atitude inspirada naquilo que Jesus nos ensinou e deixou para nós. E são essas boas obras que vão fazer as pessoas perceber a presença de Deus.
Porque na medida em que elas se aproximarem de você, elas vão notar o quanto aquela luz ela é interessante, mas elas vão ver que você não é a fonte da luz, mas é a fonte da luz que na verdade revela aquela glória maravilhosa ali, e do qual ela deve perceber que é a glória de Deus. Tem a ver exatamente com isso. Por meio das boas obras, a gente mostra a presença de Deus, mostra um Deus que está presente, um Deus que manifesta. E quando a gente mostra isso por meio das nossas obras, as pessoas vão se aproximar, mas lá na frente elas vão perceber que essa luz ela não é própria de nós, mas ela tem a ver com aquilo que foi feito por nós, tem a ver com o nosso relacionamento com Jesus, e a partir disso elas vão perceber Deus presente, elas vão constatar Deus se manifestando, e elas vão querer participar disso. Quando nós olhamos para tudo isso que Jesus está ensinando aqui, Jesus está querendo dizer assim: olha, vocês devem estar em visibilidade, e vocês devem brilhar a sua luz, e a luz que vocês vão brilhar são as boas obras que vêm por meio de um relacionamento comigo, porque eu sou a luz do mundo. Estando comigo, aprendendo de mim, ouvindo de mim, vocês vão refletir, transmitir a luz, e essa luz vai mostrar Deus presente, Deus que se manifesta, Deus que atua. E isso, irmãos, é algo que deve estar para as nossas vidas particulares. As pessoas devem olhar para as nossas vidas, as pessoas que estão ao redor de nós, elas devem refletir sobre o que nós estamos fazendo, elas devem ter os olhos em cima da gente. Às vezes algumas pessoas se incomodam porque quando elas vão para o cristianismo, quando elas vão para o evangelho, elas começam a chamar muita atenção. O que é esse chamar muita atenção? As pessoas começam a reparar muito nelas. Começam a reparar por quê? Tem muito sentido isso. Se a gente está falando que a gente está seguindo o caminho perfeito, se nós estamos dizendo que é o único caminho, se nós estamos dizendo que é o único caminho que leva para Deus, é o evangelho, e nós agora estamos nesse caminho, as pessoas vão olhar nas nossas vidas para ver se isso é verdade. Elas vão falar assim: quero ver se essa mensagem, se ela tem sentido mesmo, quero ver o que ele vai fazer em consequência disso. É óbvio que as pessoas vão prestar atenção, e olha, isso não é errado, porque Jesus falou sobre isso. Jesus falou assim: olha, que as suas obras estejam percebidas pelas pessoas. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse assim: olha pessoal, eu quero que as pessoas fiquem de olho em vocês, porque eu quero que ao observar vocês, eles percebam as boas obras que vocês têm experimentado como fruto do relacionamento comigo. Isso vai mostrar Deus para eles, isso vai apresentar Deus para eles, isso vai mostrar para eles um Deus que transforma de verdade, porque é muito fácil a gente elaborar um belo discurso de transformação. Nós devemos pregar? Nós devemos pregar. Nós devemos anunciar por palavras? Devemos anunciar por palavras. Mas junto no pacote da anunciação por palavras, a nossa vida, como nós temos dito em muitas ocasiões aqui, a nossa vida deve ser uma pregação. Porque Jesus falou que as pessoas observem vocês, que elas fiquem de olho em vocês, para que elas vejam o que vocês devem apresentar. Jesus traz responsabilidade aqui para os seus discípulos. Ele fala assim: gente, olha, vocês estão no reino de Deus, é para ser luz para valer, sejam luz de verdade. Sabe por quê? Porque eu quero que o pessoal fique de olho em vocês, porque quanto mais vocês produzirem boas obras, quanto mais eles verem essas boas obras em vocês, mais eles vão serem instigados a perceber a glória de Deus e a quererem participar disso também. Mas eles vão se deparar com o Deus da verdade, o Deus do poder. Isso será algo convidativo para eles. E meus irmãos, é exatamente isso que você vai perceber estudando, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. O poder de Deus, ele é atraente às pessoas, mas ele é atraente às pessoas porque de uma certa forma a gente percebe ali crentes vivendo boas obras que iluminam e mostram o que Deus está fazendo. Nós precisamos pensar que ao nosso redor, a gente precisa se ligar disso, irmãos, ao redor de nós
é um campo no qual Deus está trabalhando. Deus está de olho nas pessoas que estão perto da gente também. Deus também quer alcançá-las. E sabe qual o caminho que Jesus está ensinando para isso? Brilhe a luz de vocês diante dos homens, por meio das boas obras de vocês. Porque quando vocês brilharem a luz de vocês por meio das suas boas obras, eles verão a Deus por meio das suas vidas. É por isso que Jesus fala que vocês estejam em evidência, que eles olhem para vocês, que eles percebam vocês, para que eles consigam ver o que sozinhos eles não conseguem ver. Porque sozinhos eles estão obscurecidos no seu entendimento, sozinhos eles são um mundo em trevas, sozinhos eles não têm acesso à luz, eles não estão em Cristo Jesus, eles não têm luz, eles não estão em contato com Jesus. Mas na medida em que um salvo, um cristão que está perto dele, que está vivendo a luz, que está iluminando por meio das boas obras, ele vai iluminar, ele vai mostrar Deus por perto, ele vai dar a chance de alguém que tem a mente obscurecida, ter um lampejo de clareamento em poder ver a manifestação de Deus e ser atraído para essa experiência com a luz também. E é disso que Jesus está falando, irmãos, e nós precisamos pensar a respeito disso, no que diz respeito às nossas vidas ao redor de nós. Precisamos pensar a respeito das nossas vidas particulares, precisamos pensar a respeito do nosso bairro, o que tipo de obras nós estamos produzindo. Jesus falou, olha, estejam em visibilidade, olha, apareçam para os homens as boas obras de vocês, porque o apresentar das boas obras é um caminho deles se achegarem até Deus, conhecerem a glória de Deus. Mas nós precisamos nos ocupar disso. Nós precisamos ter essa consciência do Deus presente, do Deus manifestante que sempre está presente e está de olho naqueles que estão ao redor de nós. Porque tantas vezes nós que somos chamados por Jesus para sermos luz, andamos alheios àqueles que estão ao redor de nós. Nós convivemos como se assim, eu tenho a luz, eu sou salvo, eu sou convertido, e ele não, e está tudo certo. Será que o nosso Deus vê dessa forma, meus irmãos? Deus não vê dessa forma. Deus, ele quer alcançar, como eu já disse aqui hoje, essa ideia ficou muito na minha mente. Um dia nós estivemos ao redor de alguém, um dia nós estávamos em trevas, um dia nós não conseguíamos ver também, mas alguém, usado por Deus de diversas formas, veio e brilhou luz e mostrou Deus para a gente. Por meio da anunciação da palavra, por meio do exemplo, por meio de um testemunho de vida, por meio de um convívio relacional pessoal, alguém viveu boas obras e as boas obras personificadas na vida dela, fez uma apresentação de Deus para nós, das quais tornou atrativo para nós irmos na direção do Evangelho também, e fomos alcançados. Existem hoje pessoas ao redor de nós, e nós como individuais devemos pensar nisso. Nós não podemos olhar para uma realidade de igreja e pensarmos assim, estamos aqui e temos vizinhos pura e simplesmente, e se ocupar apenas se a gente está parando o carro nos portões deles ou não, e se ocupar apenas em não incomodá-los em alguma certa medida com respeito às nossas práticas. Se nós estamos vivendo o contato com a luz aqui dentro, nós devemos ter a sede de apresentar a luz para eles também. E nós apresentamos a luz por meio da anunciação da palavra de Deus, mas nós apresentamos a luz por meio das boas obras que Deus deixou para que a gente cumpra também. Boas obras que a gente vai fazer se interessando por eles, orando por eles, pensando que assim, eles estão num lugar onde um dia nós já estivemos, e o nosso desejo é que um dia eles estejam onde hoje nós estamos, abençoados pela luz, plenos da luz, cheios da luz, com a esperança daquele que um dia vai voltar, amém, e é bom, é ótimo, é maravilhoso estar aqui, mas nós, cheios do amor de Deus, que um dia nos amou, nós também devemos amá-los, nós devemos nos interessar por eles, nós devemos desejar que o reino de Deus se achegue a eles também. E tudo isso passa pelas boas obras, as boas obras que apontam para Deus, as boas obras que iluminam e mostram a glória de Deus para aqueles que estão ao redor de nós. Nós não podemos simplesmente cruzar as nossas semanas, os nossos dias, irmãos, desinteressados, sem se importar com quem está ao nosso redor.
Nós não podemos viver as nossas vidas pensando assim, eu tenho a luz de Jesus, então estando por lá está bom. Não, a gente precisa cada vez, dentro do passo de sermos como Jesus, dentro do passo de amadurecermos, de termos maturidade, quanto mais maduros e quanto mais como Jesus estivermos, mais boas obras apresentaremos, mais da glória de Deus a gente mostrará para eles, mais eles terão a chance de serem convidados de uma maneira direta ou indireta a experimentar isso também. E é esse o grande propósito de Deus para as nossas vidas. É isso que Jesus quis dizer aqui, dizendo assim, olha, não seja uma cidade do vale baixo não, esteja em visibilidade, não esconda as suas boas obras não, mas se empenhe pelas boas obras e coloque no mais alta visibilidade que você puder, não para buscar glória própria, não para encher a tua bola, não por uma questão egocêntrica de você mesmo, porque isso não tem nada a ver com o Evangelho, mas para que ele cresça, mediante a tua apresentação das boas obras que você experimenta, porque você está em contato com a luz. Abaixem suas cabeças, meus irmãos, e pense nessas coisas. É muito comum, principalmente dentro da vida moderna que a gente vive, telefone na mão, muitos compromissos, muita agenda, muita responsabilidade, a gente se ocupar de tantas coisas, a gente simplesmente viver como se assim, o mundo que está ao nosso redor são alguns que estão próximos da gente, alguns que são como a gente, que estão no reino e outros não. Nós não podemos enxergar dessa forma. Nós precisamos entender que ao redor de nós existem homens que estão obscurecidos. E Jesus nos diz pela sua palavra, brilhem as suas boas obras para que eles tenham a oportunidade de ver a glória de Deus. Que você seja uma lâmpada no lugar certo, em evidência, em destaque, que mostre a glória presente de Deus. Você está em contato com Deus, você caminha com Deus, você percebe a glória continuamente, repetidamente na sua vida, amém, mas tem homens que estão com as suas mentes fechadas, mentes em trevas, que não conseguem ver, distinguir a presença de Deus, eles não possuem fé. Mas isso nos responsabiliza acerca da luz que devemos ser, das boas obras que devemos apresentar, e devemos pensar sim, de segunda a segunda-feira das nossas semanas, o que a gente produz em termos das nossas vidas. Se fizéssemos uma lista da última semana e fôssemos classificar todas as coisas que fizemos tiveram a ver com aquilo que Jesus faria, elas tiveram a ver com aquilo que personifica a atitude de Jesus, as palavras de Jesus, a atitude de Jesus, o compromisso de Jesus, a entrega de Jesus, a devoção de Jesus a Deus, a prioridade de Jesus a Deus, tudo aquilo que a gente fez representa Jesus nessa conotação toda, nesse sentido todo? Porque se não representa, irmãos, aquilo que não representa não pode ser chamado de boas obras. E as boas obras são elas que apontam para a glória de Deus. Aquilo que você faz na sua vida que não tem nada a ver com Jesus, não traz luz alguma, porque você não tem luz nenhuma em você mesmo. A gente ilumina quando nós, da fonte própria, da fonte que é Jesus, nós emitimos a luz, nós refletimos a luz por meio dos nossos atos de vida, por meio das nossas boas obras. E quando nós fazemos isso, as pessoas têm a oportunidade de ver lampejos e lampejos da glória de Deus. E é por meio do manifestar Deus que homens obscurecidos podem chegar à luz também, como um dia nós nos achegamos. Homens que estão ao redor de nós, vizinhos que estão ao redor de nós, colegas de trabalho que estão ao redor de nós, pessoas da nossa interação direta, do nosso dia a dia que estão ao redor de nós, pessoas com trevas nos seus entendimentos que estão ao redor de nós, pessoas que se concluírem seus dias vão para a perdição eterna, estão ao redor de nós, pessoas que ainda não conheceram do amor de Deus que você já conheceu, experimenta o tempo todo, eles ainda não conheceram isso, estão ao redor de nós. E o Jesus nos ensina por meio da sua palavra, brilhe as boas obras para que eles vejam o Pai. Brilhe assim a luz de vocês, sejam a luz do mundo, da minha fonte, transmitam essa luz para que por meio das boas obras eles vejam o Pai.
para que por meio da luz que você desprender sobre eles seja revelada a glória do Deus presente e eles tenham a oportunidade de não estar mais em trevas e assim se acheguem ao reino da luz também, como um dia você se achegou. Irmãos, Jesus falou para os discípulos e falou para nós: vocês são a luz do mundo. Jesus disse àqueles discípulos e diz a nós, os salvos, porque Ele sabe que estamos ligados a Ele, mas estamos ligados a Ele para brilhar a nossa luz, para refletir a nossa luz por meio das boas obras que apresentem Deus para um mundo obscurecido, um mundo em trevas que está ao redor de nós. Pai, essa é a Tua palavra que observamos nessa noite aqui. Senhor, nós viemos aqui à igreja, nós temos a nossa vida cristã, somos tão privilegiados. Nós já temos esperança eterna, Pai. A fé já habita no coração daqueles que creem em Cristo Jesus. Esses já sabem que ao findar das suas vidas, seja hoje, amanhã ou daqui muitos anos, suas vidas já estão guardadas em Cristo para a eternidade nos céus. É por isso que esse povo, Senhor Deus, canta, vem logo, Senhor Jesus, porque não vê a hora de viver tudo isso, ó Pai. Mas enquanto não chega a hora, ao redor de nós, Pai, tantos perdidos. Enquanto o Senhor Jesus não volta, no nível coletivo ou individual, tantos ao nosso redor com a mente obscurecida. Gente que não conseguiu perceber o Deus vivo ao qual nós servimos. Gente que não conseguiu enxergar a glória. Gente que não conseguiu perceber o amor de Ti, ó Pai, estão ao redor de nós. E o Senhor Jesus nos deixou, ó Pai, esse ensinamento de, Pai, exercitarmos boas obras quando estivermos aqui dentro, boas obras quando estivermos lá fora. Boas obras quando falarmos, quando pensarmos, quando decidirmos, quando construímos um caminho de vida, uma decisão, um passo a passo do que vamos fazer. Boas obras que mostram Deus aqui, boas obras que mostram Deus ali, boas obras que contam do que Deus tem feito nas nossas vidas, boas obras que contam da bondade de Deus, boas obras que contam e mostram o fruto do Espírito, boas obras que mostram os atributos comunicáveis da parte de Deus refletidos na nossa vida, boas obras que mostram a beleza do reino presente, Senhor. Porque o Teu reino está presente, está nos nossos dias. O mundo, Senhor Deus, em trevas caminha, Senhor Deus, em dias tão complicados, ó Pai, tão caóticos. Mas o Senhor é um Deus de perto, um Deus presente daqueles que o Te buscam, ó Pai. E quanta bondade temos experimentado, Senhor Deus, junto ao Senhor, vendo a Tua glória, experimentando a Tua glória, mesmo em meio a esse mundo tão controverso, Pai. Mas há tantos, ó Pai, que estão com a mente obscurecida ao redor de nós. E se o Teu amor, ó Pai, está em nós, não podemos ficar indiferentes a eles. Não podemos, ó Pai, deixar de orar pelos nossos vizinhos, não podemos deixar de orar pelos colegas de trabalho que ainda não encontraram a luz. Não podemos deixar de orar, Senhor Deus, de clamar, de anunciar com a vida, por palavras, por aqueles, Senhor Deus, que ainda não se achegaram ao reino da Tua maravilhosa graça, Senhor Deus. E tudo isso, Senhor Deus, é proclamado por palavras, Senhor Deus, as palavras do Evangelho que se dão, Senhor Deus, na anunciação, ó Pai, verbal, mas experimentadas em boas obras de atitudes práticas de vida, Pai. Que o Teu povo seja consciente disso, ó Senhor Deus, que o Seu povo se dedique a isso, porque não há vida de fidelidade, vida boa, vida que seja fiel ao ensino de Jesus, ao ensino da luz. Não há, Pai, algo fiel a Jesus que saia dessa construção toda, Senhor Deus. Nós precisamos viver o que Jesus deixou para nós. E que nós venhamos viver essa contrição, Senhor Deus, de vivemos o Teu amor, se importando e se interessando pelos que estão ao redor de nós. Amando-os, Pai, apresentando boas obras, para que eles vejam, ó Deus, o Teu grande amor, para que eles vejam a Tua glória e tenham a chance de ser capturados por ela, como um dia também nós fomos, ó Deus. É assim que nós oramos, é assim que nós Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.